Mas é que agora a gente está ao vivo aqui com o promotor do caso Ultrafarma. A gente vem acompanhando desde o início dessa semana essa operação que aconteceu por parte do Ministério Público de São Paulo e que resultou na prisão de um grande empresário do setor farmacêutico, o empresário Sidnei Oliveira, da rede Ultrafarma. Ele é o dono da Ultrafarma. Ele segue preso temporariamente no Distrito Policial do Belenzinho, em São Paulo. O diretor da Fast Shop, Mário Gomes, também passou por audiência de custódia lá na Barra Funda e segue detido também. A operação do Ministério Público de São Paulo apura um esquema de corrupção envolvendo fraude bilionária em créditos tributários. E os promotores estão, inclusive, aproveitando essas prisões temporárias de 5 dias para ouvir também os depoimentos dos funcionários das duas empresas, tanto Ultrafarma quanto também da Fast Shop. Nós recebemos neste momento aqui no nosso All News o promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, o João Recupero, que já está conosco ao vivo, a quem eu agradeço por estar aqui conversando com o público do UOL. Olá, promotor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola, obrigado. Bom dia, Josias, bom dia, Sakamoto. Bom, a gente viu Bom dia. aí essa determinação da prisão que continua, né, dos dois empresários. Por que a necessidade dessa prisão? Queria que o senhor contasse para a gente qual é a gravidade desse conteúdo que vocês apuraram e que conseguiram, inclusive, trazer aí mais informações sobre o que estava acontecendo nos bastidores da Secretaria da Fazenda em São Paulo. Bom, os fatos são bastante graves porque os valores envolvidos nesse esquema de corrupção são muito altos, né? O que a gente conseguiu apurar em relação a apenas uma das empresas, que é uma gigante do comércio varejista de eletrônicos, foi o pagamento de propina em valor que supera R$ 1 bilhão entre os anos de 2021 e 2025, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que chamou muito a atenção. A prisão foi necessária por vários motivos. Primeiro, pela necessidade de ouvir funcionários dessas empresas que estavam em posições hierarquicamente inferiores, né, tanto ao dono de uma delas, como em relação ao diretor estatutário da outra. Então, na nossa visão, era bastante importante ouvir essas pessoas sem que fosse exercido qualquer tipo de influência por parte dos superiores. Além disso, a gente tinha sinais, tanto por conta do poderio econômico, como pelo histórico de viagens das pessoas investigadas, que essas três pessoas que foram presas poderiam eventualmente fugir, se evadir ou criar alguns tipos de dificuldade para a investigação. Acho que esses foram os principais motivos. Em relação ao fiscal, também porque ele ocupava uma posição de bastante relevância, né, na Secretaria da Fazenda, e a ideia era também poder ouvir outras pessoas da secretaria sem que elas tivessem algum tipo de receio de falar, sofrendo alguma represália, Fabiola. Agora, promotor, os senhores chegaram, entre os que estão detidos, está o auditor da Receita, da Receita Fazendária de São Paulo, o Arthur Gomes da Silva Neto, né? E a notícia que há é a de que esse auditor estaria manifestando o desejo de fazer uma delação. Eu pergunto se há esta informação, se ela chegou aos senhores e em que uma delação poderia ajudar neste caso. O que é que este investigado teria que oferecer ao Ministério Público para que os investigadores aceitassem como razoável a ideia de uma delação? Maravilha, Josias. Nesse momento não tem nenhum tipo de acordo de colaboração em andamento, a gente não tem qualquer tipo de manifestação por parte dos investigados no interesse, manifestando interesse de fazer acordo de colaboração. Por parte de qualquer investigado que queira fazer um acordo de colaboração, a primeira condição é que ele confesse a prática dos crimes em relação aos quais, né, ele está sendo acusado. Então, esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto é a restituição dos valores recebidos a título de propina ou dos valores ou do ressarcimento ao erário dos valores que foram desviados. Então, essas duas condições são inegociáveis e, além disso, né, ele precisa trazer novidades, ou seja, fatos novos que ainda não tenham sido descobertos. A eventual presença de outras empresas que também pagavam propina, que também estavam conseguindo ressarcimento de ICMS em valores inflados e ainda não foram descobertas. Ele teria que trazer outros eventuais fiscais ou membros da Secretaria da Fazenda cuja participação a gente ainda não tinha descoberto. Esses daí seriam informações que ele poderia passar numa eventual colaboração, mas nesse momento não existe qualquer tipo de acordo de defesa colaborativa em andamento com ele. Promotor, bom dia. Dentro dessa ação, existem outros empresários e outras empresas que podem ser alvo ou que já estão sendo alvo, ou basicamente o foco continua sendo a Fast Shop e outra farma? Sakamoto, ainda existem outras empresas que estão sendo investigadas. Nesse momento, a gente está tomando as providências para aprofundar as investigações em relação a elas também. E o que a gente verifica é que, na verdade, o esquema não se restringiu a essas duas companhias que foram alvo da operação. A operação agora ela está se desdobrando, ela está gerando novas ramificações em relação às demais, né, empresas que a gente já pôde detectar pelas provas, pelas diligências que a gente fez, que também participavam do esquema de corrupção. Então, ele não se restringe Agora, a essas duas empresas. Pode falar. doutor João, só para. A gente sabe que tem o auditor e funcionários, né, da secretaria envolvidos. Isso pode esbarrar de alguma maneira no governador atual, ou até mesmo no anterior, já que o crime também aconteceu na gestão passada, se não me engano. Isso pode ter alguma responsabilidade por parte do governador ou até mesmo dos secretários da Fazenda? Fabiola, nesse momento a investigação ela não tem nenhum elemento concreto apontando qualquer tipo de participação de governador ou de secretário da Fazenda no esquema de corrupção. O que a gente pôde verificar, na verdade, é que esse fiscal específico que foi alvo da busca, ele que tinha uma posição, ao menos até agora, o que a investigação mostra, ele que tinha uma posição de comando, seria o cérebro desse esquema no esquema de corrupção. A gente não encontrou qualquer elemento de prova apontando a participação ou a conivência de superiores dele. Aí dá para dizer também, então, promotor, que de certa maneira o governo do estado e a secretaria ajudaram o Ministério Público nessa apuração a chegar até a isso? Nessa primeira parte da investigação, a gente trabalhou somente aqui dentro do Ministério Público, somente dentro do grupo, mas a partir de agora, a partir dessa primeira fase da operação, a gente já estabeleceu um contato com a Secretaria da Fazenda, que vai fazer uma cooperação com o grupo para poder auxiliar tanto na apuração desses agentes e de porventura de outros agentes fiscais da Fazenda envolvidos no esquema, e também o que é muito importante para a gente, para conseguir fazer o cálculo exato do prejuízo ao erário, porque isso daí envolve questões técnicas que são muito complexas e que estão fora da nossa capacidade de apuração, que seria a diferença que a empresa tinha de fato direito ao ressarcimento dos créditos de ICMS e aquilo que os fiscais corruptos deram a mais para essa empresa. Essa apuração ela envolve uma análise técnica muito complexa e quem vai nos auxiliar, já está nos auxiliando bastante nesse momento, é a Secretaria da Fazenda. A gente
pretende fazer uma força-tarefa, um trabalho conjunto para conseguir identificar qual que foi o valor concreto. A gente consegue ver o valor da propina, o que ele dá uma estimativa, uma ideia do valor do desvio, mas a gente não consegue ainda calcular qual que foi o valor do prejuízo Sim. exatamente.